Fala aí pessoal, vocês estão bom? Vou estar deixando vocês inicialmente aí com um vídeo de análise pós-jogo da 98 do Eduardo Madeira e do Rafael. E logo em seguida vai ter uma análise também do jogo e da arbitragem do Elton Guimarães, do Instagram dele. E logo após eu vou estar deixando minha análise também, falando sobre o jogo, sobre a arbitragem, como o Galo deve proceder nesses casos aí. Porque a situação pra gente tá feia, né? Se for pra lutar contra a arbitragem e contra os times, infelizmente não vai ficar mais um ano aí brigando lá embaixo, tá? Então, segue aí, deixa o sininho, dá o like e vamos lá. Grande jogo, apesar de primeiro tempo de poucas chances. Foi um jogo muito estudado, um jogo de muita entrega, de muita intensidade, um jogo com tempos distintos, com momentos distintos nessa noite aqui na Arena MRV. Um final do jogo que o Galo conseguiu dar uma pressão e acabou levando o gol no seu melhor momento ali na segunda parte, porque o início da segunda parte tinha sido ruim. Mas iniciando, né, o jogo, foi um jogo estudado, o Atlético tentando construir o jogo desde o início, com o Everson, de toques curtos e uma pressão alta do Palmeiras, e o Galo tentava esse jogo curto até certo momento e depois procurou muito jogo longo com o Dudu, com o Hulk, ficou mais preso a esses dois jogadores, o lado direito do Galo sendo pouco explorado. Palmeiras jogando, pressionando, a partir ali do minuto 15, minuto 20, conseguiu empurrar o Galo um pouco para trás, isso ainda na primeira parte, aí com começou com uma falta lateral, depois com dois escanteios, acabou saindo o gol numa falha defensiva do Galo. O Flaco Lopes cabeceia praticamente sozinho no primeiro pau, no meio ali do Hulk, do Alonso. Havia mais um jogador ali perto, que eu não me recordo quem era, mas o importante é que o Flaco Lopes estava sozinho e o Galo não conseguiu anular a jogada que há muitos anos é um ponto forte do Palmeiras, que é essa jogada de bola parada, e o Palmeiras conseguiu fazer o seu primeiro gol. Depois dali o Galo consegue subir um pouquinho no campo, pressiona um pouco mais o Palmeiras, ainda com o Dudu, com o Hulk tentando, e só depois dos 30, 35 minutos que eu até comentava com você, Madeirinha, do Vitor Hugo, que tinha aparecido pouco no jogo, que ele precisava participar um pouco mais. Aí ele entra no jogo, até consegue um bom passe pro Hulk. O Hulk tem um chute cruzado, o Galo começa a pressionar mais o Palmeiras naquele final do primeiro tempo. E o lado direito do Galo, enfim, aparece. Tinha pouca profundidade com o Bernard, o Alan Franco não é um lateral de ultrapassagem, um lateral mais defensivo, então o Bernard ficou o primeiro tempo muito sozinho pelo lado direito. O Galo passou a ser uma característica do Galo, atacar mais pelo lado esquerdo, do lado do Dudu. Já era ano passado com o Dudu e Arana, agora esse ano continua com o Dudu e Renan Lodge, que tem sido um jogador, talvez o melhor jogador do Galo nesse jogo. Talvez contra o Cruzeiro já tinha vindo bem. Renan Lodge, uma ótima contratação, muito pouco ainda, daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais sobre o Renan. Mas a jogada pelo lado direito, com Igor Gomes e Bernard. O Igor Gomes acha o cruzamento, o próprio Renan entrando dentro da área para finalizar, estilo Arana mesmo, naquele esquema tático que o Dudu normalmente fica jogando mais perto da linha, mais aberto, como um ponta esquerda, um ala esquerda bem aberto, abrindo o corredor para o Renan Lodge atacar, tanto quando a jogada se desenvolve pelo lado esquerdo, quanto a jogada se desenvolve pelo lado direito. Então o Igor Gomes faz o cruzamento, o Renan Lodge finaliza meio travado e a bola sobra para o Vitor Hugo, que faz o gol ali depois de bater no Carlos Miguel e entra. Termina o primeiro tempo, o Galo um pouco mais em cima do Palmeiras, jogando um pouco melhor. Quando volta para o segundo tempo, o Galo tem logo uma chance com o Dudu, mas depois disso, não sei se me pareceu falta de energia, o time um pouco mais cansado, teve uma desorganização, não conseguia pressionar alto com qualidade e também já não estava defendendo mais com tanta agressividade. E aí o Palmeiras cresce no segundo tempo e aí passa ali 10, 15 minutos de muita pressão em cima do Galo, boas defesas do Everson, escanteio, e aí depois Ei, teste, Opa! dois.
Guinho? Esse teste saiu ao vivo aí, o teste da técnica. Mas enfim, passa 15 minutos, o Palmeiras numa pressão, aí acho que o Sampaoli foi inteligente, mexe no time, precisava de um gás novo, ele coloca... Rafa, sim, Guinho. agora sou eu, né? Agora eles acertaram com o microfone que é para liberar. Aqui, era um teste. O presidente Sérgio Coelho, meu amigo Betinho Marques aqui do canal Fala Galo, falou que Sérgio Coelho passou por ele, estava ali na área da zona mista, onde os árbitros saíram soltando os cachorros para cima do Bruno Arleu de Araújo, sabendo de covarde, de tudo para cima, hein? Eu confesso que, interrompendo aqui o raciocínio do jogo, eu acho que o Bruno Arleu, assim, picotou uns lances estranhos. Esse último lance do pênalti, aqui no replay, não me pareceu nada, não dá para cravar que foi pênalti, nada, lance normal, assim, eu não vi nenhum lance capital. O problema do Bruno, às vezes, é picotar mesmo o jogo, uns lances bobos, mas nada de muito importante. Não sei se tem algum lance específico dessa reclamação mais enfática aí do presidente. Aí, só terminando o raciocínio do jogo, quando entra o Scarpa e o Coelho pelo lado esquerdo no lugar do Dudu. Dudu já talvez mais por cansaço, porque o Dudu ainda era o jogador que causava mais preocupações ao Palmeiras. Aí entra o Coelho e entra o Scarpa no lugar do Bernard, o time dá uma melhorada, o Galo faz um gol, um ótimo lançamento do Everson, é isso mesmo, lançamento do Everson, para quem não acompanhou o lançamento do Everson, o Coelho ganha na corrida do Kelvin, faz um gol, mas o gol, o juiz acaba dando impedimento, mas por uma pulga, um detalhe pequeno, o Galo poderia ter feito 2-1. E aí, num outro lance, o Galo ainda nem estava jogando tão bem, ele tinha conseguido apenas controlar o jogo com a entrada desses dois jogadores. O Scarpa tenta um cruzamento entre o goleiro e a defesa, um cruzamento perigoso, aquele cruzamento tradicional do Scarpa, que ele corta para o meio e tenta o cruzamento. O Kelvin, o Coelho atrás do Kelvin, o Kelvin fica na dúvida, se tira, o que ele faz? Ele acaba fazendo um gol contra, e o Galo consegue fazer o 2-1 naquele momento que nem vinha jogando tão bem. A partir dali, o Galo cresce no jogo. Por incrível que pareça, a tendência normalmente é o time recuar, o time voltar um pouco mais para o seu campo. Não, entra o Alexander entrou muito bem para jogar ao lado do Maicon como volante. O Sampaoli adianta o Igor Gomes no lugar do Vitor Hugo. Ficar pistola da cabeça com essas imagens aí do tal impedimento no gol do Coelho. Uma grande merda, imagens inconclusivas. Ah, mas já vai reclamar de arbitragem? Vou, se estiver achando ruim, sai do vídeo, tá tudo certo. Um lixo de imagem, e quando eles foram traçar as linhas do VAR, puxaram para a pior câmera possível, que é quase na linha de fundo. Isso aumenta a dúvida, gente. Vocês viram impedimento ali naquela câmera? Então, é autoritarismo do VAR. Ué. Se aparecer uma imagem clara, eu volto aqui, peço desculpa, tá tudo certo. Só não vou pedir desculpa pro tal do Wagner Hilwey. Parece que em jogos do Atlético evidencia ainda mais a incompetência dele. Ele é péssimo no VAR. Péssimo. E um detalhe, para ele ficar ruim, esse Wagner Hilwey, para ficar ruim, tem que melhorar muito. Ele é muito ruim. E outro ruim é o tal do Bruno Arleu. Péssimo também, eu vou falar dele daqui a pouco. Falar de coisa boa? Então vamos, sobre o jogo. Gostei muito da postura do Atlético, tá? Melhorou e não foi pouco em relação àquela baranga, aquela marmota do ano passado. Melhorou e muito. Gostei da postura no primeiro tempo, da segunda etapa. O Atlético fez lá seus gols, né? Mas o do Coelho, pra mim, posição legal, mas viram impedimento, né? Aí depois, na sequência, o Alonso Ramelo, que é atual. O Franco tenta disputar na força com o Roque. Aí é ruim pra você, né, Franco? Porque o Roque é forte pra cacete. E aí ainda teve no final do jogo uma carga do Murilo, acho que nas costas do Coelho. Carga nas costas dentro da área, deslocou, é pênalti. Pênalti, desgraça. Outra coisa, o Sampaoli reclama demais. O Bruno Arleu, né, com aquela empáfia, excesso de autoridade, expulsou. Com o Abel ele faria a mesma coisa? Tenho lá minhas dúvidas. Repito, sobre a carga nas costas do Coelho, suficiente para deslocar, isso é pênalti, ponto final. Tá achando ruim, sai do vídeo. Só me estranha não ter vários replays nas 200 câmeras do jogo que estão no estádio. Me estranha muito. A linha do impedimento, o lance do Coelho, me estranha muito aquela posição da câmera quase na linha de fundo. Sinceramente, não sou otário, né? O Atlético já no primeiro tempo do primeiro jogo contra o Cruzeiro mostrava evolução, melhorou no segundo. Hoje, primeiro tempo, gostei, melhorou no segundo contra o Palmeiras. Achei que o Atlético foi prejudicado pela arbitragem. Agora eu preciso destacar aqui uma coisa que para mim é inegociável dentro de campo.
Time que luta, time que briga, time que dá porrada, que não pipoca na hora do empurra, na hora que o bicho pega, não pipoca. E esses caras mostraram personalidade mais uma vez. O couro comeu e todo mundo tá ali na rodinha. E é assim que tem que ser. Gostei e não foi pouco do Galo não, tá? Contra o Cruzeiro, muito bem hoje, bem, diria até muito bem também, porque pegou um favorito a disputar títulos aí em tudo na temporada, e o Atlético foi muito bem. Só não venceu, pelo menos pra mim, porque a arbitragem não deixou. E ponto final, e beijo na alma, e até amanhã. Tchau. Fala, rapaziada, aí tamo de volta. Então, eu concordo basicamente com quase tudo que o Antônio Guimarães falou. Eu concordo muito que o Galo lutou bastante, o Galo melhorou bastante. Desde do jogo Cruzeiro pra cá, o Galo melhorou demais, jogando muito. E eu acho que é um entrosamento, né, entre os jogadores. E só que eu não sei se vai dar pra ele conseguir e continuar colocando esse time titular até no Campeonato Mineiro. Eu acho que no próximo jogo ele deve, minha opinião, né, que ele deve colocar alguns jogadores que chegaram, a Laminda, o Cassierra, o Scarpa que já tava aí. E de lateral direito ele vai ter que deixar o Nathanael jogar. O Franco, no ritmo que tá jogando, ele não vai aguentar. Então, eu acho que no próximo jogo a gente vai ver algumas caras novas aí. E indo pro lado da arbitragem, infelizmente é isso aí. No início de jogo eu já sabia. Quando falou o nome do árbitro, já sabia que ele, na dúvida, é jogada pro Palmeiras. Não tem como. Não é só ele, são vários. É pênalti. É bola na área que ele tem que parar, perigo de gol. É várias coisas. É impedimento duvidoso, que a gente sabe que a imagem não é conclusiva, mas o VAR tem que decidir de qualquer forma, né? Então, inconclusiva é pelo que o árbitro marcou, mas o VAR quis concluir sem saber. Mas aí, o resultado em si não foi ruim. Se você for parar pra pensar, antes do jogo a gente pegaria um empate. Uma vitória seria melhor pela circunstância do jogo, mas contra o Palmeiras é complicado. No próximo jogo do Brasileiro, que é no próximo fim de semana, ou não, no próximo meio de semana, é contra o Bragantino. No próximo jogo, que é no fim de semana agora, é o Campeonato Mineiro. Eu acho que a gente vai ver umas caras novas aí. E o Galo tem que ganhar, é obrigação, não tem como. Tem que ganhar pra classificar pra final do Mineiro aí. Pra semifinal, na verdade, né? E é isso aí, fica assim. No próximo, amanhã já tem mais vídeo. Vou estar tentando postar vídeo todos os dias aí pra vocês estar acompanhando as notícias, os pós-jogo, os pré-jogo, as notícias de saída, de chegada. Vai ter vídeo do Rony, graças a Deus saiu. E então fica acompanhando aí que vamos ter muita novidade no canal aí, viu? Muito obrigado.